Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado aí pela presença de vocês nessa atividade que é gratuita, né, nesse feriado de quarta-feira. E nós estamos aqui hoje dando sequência à Semana da Reeducação, né, com a terceira atividade da Semana da Reeducação, com esse seminário dos educadores históricos. Nós vamos ver hoje 4 escolas que representam aí muito do que se consolidou, principalmente no Ocidente. Nós vamos estudar os pitagóricos, a escola de Pitágoras, a academia de Platão. Vamos iniciar, inclusive, com a academia de Platão, uma referência, né, no Ocidente. Depois vamos estudar os sofistas. Os sofistas são considerados aí os pioneiros na questão da docência, na itinerância, embora itinerância docente, né, viajavam muito e davam aulas e faziam preceptoria, né, foram estigmatizados, né, na história, especialmente por alguns escritos de Platão. E a gente vai procurar até esclarecer melhor o que aconteceu de fato, né? O que é que esses sofistas representaram de fato na história. E, por último, a gente estuda o Liceu, que é a escola de Aristóteles, né? Aristóteles, como discípulo de Platão, ele rompe com Platão e forma a sua própria escola, já com uma concepção diferente, né? Historiadores dizem que o Aristóteles traiu Platão, né? Numa mudança de perspectiva, né? De fundamentação do conhecimento. E a gente vai, então, dar início agora, não numa sequência cronológica, ok? Vamos começar a sequência cronológica, o Pitágoras, depois os sofistas, nós entraríamos na sequência com o Platão e fecharíamos com Aristóteles. Vamos fazer uma inversão nessas apresentações. Okay? Então, eu vou convidar aqui o nosso professor Tiago para dar início com a Academia de Platão. Bom dia a todos. Bom dia. Todo mundo escutando bem, tá? Então, iniciamos, então, né, esse nosso seminário de educadores históricos com a Academia de Platão. Então, antes de mais nada, né, quando a gente fala de academia, nós vamos referenciar 2 coisas. O pensamento de Platão, mais ou menos como que pensava, só para a gente ter uma base, né? E também vamos falar da academia em si, como que isso se relacionava com o processo educativo. Então, antes de mais nada, a palavra academia. Alguém que já ouviu, né? Já ouviu falar de academia? O que vocês têm de referência sobre academia? Escola. Hoje, academia, assim, essa palavra foi perpetuada, até porque qualquer lugar que a gente vai, a gente está a 15 minutos de uma academia. Tem academia de ginástica, academia militar, né, tem, por exemplo, a gente fala Academia Brasileira de Letras. Então, essa palavra, né, esse designo academia, ele foi perpetuado justamente por essa primeira escola de Platão. Foi quando iniciou tudo. Então, assim, Platão, né, tem um detalhe que vale a pena ser mencionado, que é difícil a gente separar Platão de Sócrates e Sócrates de Platão, uma vez que Sócrates foi um personagem, né, na verdade, um personagem histórico, mas ele foi descrito por Platão. Quem falou de Sócrates sempre foi Platão, com exceção um ou outro detalhe, uma ou outra referência, foi falado por Platão. Portanto, quando a gente está falando de Platão, em algum momento a gente vai estar falando também de Sócrates, e por falar de Sócrates, em algum momento também vai falar de Platão. Se houver alguma dúvida sobre isso, a gente vai discutir ao longo aqui da abordagem, tudo bem? Tá. Então, é o seguinte, primeiro nasce lá Platão, né? Platão, ele nasceu com outro nome. O nome dele real era Aristócles. Fala-se que o Platão é um apelido, então. Porque ele era primeiro um atleta, então falam que ele tinha ombros muito largos. Daí vem o apelido do Plato Largo,
desse apelido. E tem gente até que fala também que talvez não seria por causa disso, e sim pelos bustos que chegaram na gente, né? Ele tem uma testa muito larga. Então, aí que veio esse apelido, que foi perpetuado como Platão. E ele iniciou, né, a carreira, primeiro, quando ele nasceu numa família rica, e como todo mundo, todo bom ateniense de família rica, ele se preparou para a vida pública. Antes disso, ele ainda tentou outras coisas. Ele tentou ser atleta, não deu muito certo. Depois ele tentou escrever poema também, não deu muito certo. Aí ele falou, então tudo bem, não deu nada certo, então eu vou para a vida pública, né? Vou ser político. Tá. E aí, ele conheceu Sócrates, nesse momento, quando ele começou a se preparar para a vida pública. Aí a gente até brinca, né? Falou assim, foi amor a primeiro diálogo, amor a primeira conversa. Porque aí se deu essa ligação muito forte entre mestre e discípulo, e ele ficou aí aproximadamente 9 anos estudando diretamente com Sócrates. Certo? E algumas coisas marcaram muito a vida de Platão. Tiveram alguns eventos que demarcaram. E esses eventos vão ser fundamentais para a gente entender o que foi acontecendo, para onde caminhou a filosofia de Platão, as ideias de Platão, e isso tudo influenciou toda a nossa filosofia, né? Tudo que chegou para a gente, a nossa filosofia é muito baseada na filosofia grega. A nossa filosofia não, o nosso conhecimento, nossa forma de pensar é muito baseado na filosofia grega, que teve seus fundamentos, né, nessa época. Então, assim, alguns eventos que a gente destaca é que teve um discurso de um sofista, a gente vai falar de sofistas, né? Discurso de um sofista, Alcebiades, que ele convence Atenas a voltar para a guerra. Estava um período de paz relativa, sabe, um período de trégua, estava tudo de boa, Platão nasceu na guerra, nasceu durante a guerra, no final da guerra ele nasceu, então assim, estava de boa. Quando veio Alcebiades, fez um discurso inflamado e convenceu a Atenas voltar à guerra e atacar Siracusa. E isso foi o começo do fim, foi onde Atenas perdeu a frota naval, que era a maior do mundo, perdeu sua frota, aí deu tudo errado, então aí já começou uma risca, opa, calma lá, Platão já deu um passo atrás, isso remarcou por quê? Porque é um processo democrático, é um processo sofista, e isso já chamou a atenção para ele que nem sempre aquele que convence vai ter a melhor razão. Então já começou a dar assim, será que aquele que fala melhor, aquele que tem a melhor retórica, será que isso é a essência? Será que isso é o mais importante? Porque vale a pena referenciar, naquela época a ideia de moral ainda era bem tida como o que convence mais, o que mostra os melhor seus argumentos. Meio que o mais forte, sabe? Então, a ideia era essa, e ali ele já começou a dar um passo atrás, Sócrates já criticava esse processo, é onde ele começou, opa, peraí, calma lá. Nem sempre o que vai convencer é o mais correto. E nem sempre o que todo mundo aceita como ideal, nesse caso ir à guerra, né, um processo democrático lá de Atenas, nem sempre é o ideal, é o melhor. Nesse caso, levou, então, a Atenas a ser subjugada. E depois disso, veio um processo que foram Atenas, então, ela foi governada por 30 tiranos. Foi, então, um conselho, né, 30 pessoas, e essa tirania também matou muita gente, sabe, deu muito errado, houve revolta popular, então aí ele também falou, opa, não é por aí também. Calma lá, e isso também demarcou. Um período de muita violência, então ele também, opa, calma lá, não é isso. Isso também marcou bastante a vida dele, esse período dos 30 tiranos, né? Sendo que tinham 2 parentes dele que estavam entre esses 30 tiranos. E aí que ele falou, agora tudo melhora. Nada. Os caras também foram lá, não adiantou nada, né? Fizeram e aconteceram, né? Quer dizer, eles não proporam ideias que realmente eram o melhor para a população, e sim o melhor para eles, do jeito que eles achavam, né? De uma maneira tirânica. Então, ele se decepcionou, né, com esse processo político. Então, houve as primeiras 2 grandes decepções com o processo político, que era para que ele se preparava. Bem, e aí, em 399
antes da Era Comum. A gente ressalta antes da Era Comum, né? Nós falamos aqui para não ressaltar nenhuma figura religiosa. Em 399, há a condenação de morte de Sócrates. E isso marca muito todo o pensamento e toda a vida de Platão. Porque foi um processo. A observação antes disso, né, isso aí voltou à democracia. Então, os 30 tiranos caíram, voltou à democracia, e num processo democrático, Sócrates foi condenado à morte. Ele teve direito à livre defesa dele, tudo, e não adiantou, né, ele tentou lá falar algumas coisas, né, mostrar, só que assim, as alegações eram obviamente falsas. Independente disso, né, ele foi condenado à morte, e Sócrates, vale a pena referenciar, ele já tinha aquela fama, né, e já tinha acontecido aquela história, que eu acredito que todos saibam, do oráculo de Delfos, que falou que ele era o mais sábio dos homens de Atenas. Daí que vem aí até a história que ele falava assim, só sei que nada sei, e aí ele ia testando com as pessoas, né, ele ia lá e ia falando assim, olha, eu não sei de nada, como que eu posso ser o mais sábio? Então ele ia atrás dos que eram tidos como sábios. Sabe aquela história, aquele cara assim, diziam que Sócrates era assim, aquele chato de galocha, sabe? Ele chegava, o povo estava lá conversando, ele chegava lá e começava a perguntar as coisas e destruía o que a pessoa achava que sabia, até que chegava num ponto e falava, você também não sabe, ninguém sabe. Sabe? Então, e aquilo foi causando um certo desconforto, né? Imagina, com todo mundo aí até levar à morte. E aí, um processo considerado muito injusto, isso marcou demais. E um dos pontos, vale a pena ressaltar, que levou, né, uma das alegações, era que Sócrates ele não aceitava os deuses tidos como os deuses atuais, deuses populares. Esse foi um dos pontos. E nisso, eu vou referenciar isso daqui a pouco. O que acontece? Platão olhou, percebeu, morreu, ele estava muito ligado a Sócrates, então ele mesmo corria risco. Então ali ele abandonou Atenas. Saiu de Atenas, lembrando que nessa época, cidades, a pessoa ela se identificava muito com a cidade. Era assim, não era igual hoje, que a gente sai rodando por aí, todo mundo cosmopolita, né, tem essa ideia. Não, a pessoa se identificava. Tales de Mileto, tinha até o nome da cidade que o pessoal colocava. Então, a cidade-estado era muito forte, a ligação da pessoa com a sua cidade. Portanto, ele resolve fazer sua primeira viagem, né, Platão. E essa primeira viagem, aí que ele viajou a Grécia, ele viajou por vários locais. Tem gente, né, que supõe que ele chegou no Egito. Tem que lembrar também um detalhe, que a gente tem muitas suposições nessa história, tem muitas contradições, tem gente que classifica de um jeito, classifica de outro. Então, assim, lembrando, gente, podem existir, né, várias informações aqui que são ambíguas, que não são consensuais, tá? Então, lembrando, antes de tudo eu não falei, mas o princípio da descrença, né? A gente tem que sempre estar pensando que a ideia é estar construindo aqui esse conhecimento conjunto e aprendendo, né? Se divertindo enquanto aprende, se diverte com esse processo de aprendizado. Entender como é que foi isso, né? De onde veio essa história toda. E vale a pena fazer também isso, nós vamos fazer daqui a pouco um cotejo, com o que a gente fala hoje aqui na Conscienciologia. Tem alguma coisa a ver com aquilo? Sabe? Existe? Quais são as cotejos? O que apareceu de parecido uma coisa com a outra, né? Então, assim, nessa viagem, supõe-se que ele encontrou com os pitagóricos, que vai ter uma aula agora mesmo sobre os pitagóricos. E as ideias de Pitágoras, vale a pena só comentar, Pitágoras, ele falava muito do número, todo mundo sabe, né, a teorema de Pitágoras, né? Falava muito do número, e o número como sendo o ideal para se alcançar a evolução da alma, digamos assim. A evolução do espírito, da alma, no sentido que nós temos de consciência. Certo? Então, ele tratava desse mundo extrafísico. Os pitagóricos já tratavam disso. E Platão absorveu bem essa filosofia, e isso marcou profundamente como que Platão ia caminhar a partir dali.
Depois disso, então, ele tendo contato com os pitagóricos e várias viagens, e ele chegou até, no final dessa viagem, a primeira viagem a Siracusa. Já, né, nesse ponto, já mais maduro, já tendo várias ideias, né, essa viagem durou uns 4 anos. Então, lá em Siracusa, ele tinha um tirano, Dionísio, que era, né, o tirano lá, o governante de Siracusa. E esse cara, ele se achava um grande intelectual, esse Dionísio. Sabe, ele se inscrevia em concurso de poesia e ganhava, claro, né? Todo mundo dava os prêmios para ele, né? Aí, então, chega Platão lá e era comum nessa época os governantes terem tutores, terem filósofos como tutores, terem sofistas como tutores, que ajudavam eles a elaborar os pensamentos. Isso era uma coisa relativamente comum. E aí chega Platão, né, e vai lá tentar dialogar. E mais rapidinho, pensa, juntou Platão, filósofo, com um pensamento mais voltado para o questionamento mesmo, com um tirano. O que dá disso? Deu treta. Sabe? Não funcionou. Não funcionou bem. Então, rapidinho, começaram a haver divergências entre o pensamento de um e de outro. E na hora que Platão deu contra lá, né, lá no Dionísio, ele falou assim, olha, teve um momento, Platão virou e falou assim, olha, não, seu pensamento está errado por causa disso, disso e daquilo. Aí acabou, né? Vai falar isso para o tirano falou, o que é isso? Aí prendeu Platão e vendeu ele como escravo. Então, assim, é interessante que a história de Platão, no final das contas, parece que esses filmes hollywoodianos, sabe? Tem de tudo. Mas, então, foi isso que aconteceu. Então, houve dissidências, né, entre dissidências filosóficas, e então o tirano prendeu Platão, vendeu como escravo, e nisso um amigo de Platão reconheceu ele como escravo, comprou baratinho, era baratinho na época. Ele achou esse amigo, ele achou tão barato, que ele deu dinheiro para Platão comprar um terreno, quando voltasse para Atenas. Platão voltou para Atenas e fundou, então, a academia. Como? Ficou, mas me fugiu. Me fugiu o nome dele agora. Alguém lembra quem foi? Me fugiu o nome dele agora, mas eu tenho como pesquisar para você. Bem, então aí houve a fundação da academia, nesse momento. Né? Depois disso, ele ainda voltou 2 vezes a Siracusa. Não estava satisfeito, né? Mostra isso mostra uma coragem. E é outro ponto relevante na história de Platão, é a coragem. Né? E tanto Platão quanto Sócrates, isso é a coragem de pensar por si próprio, a coragem de propor ideias diferentes daquelas defendidas pela maioria. Sabe? E propor e defender essas ideias. Então, depois ele ainda voltou 2 vezes a Siracusa, dependendo, a gente ainda entra em algum detalhe sobre isso. Depois, no final da vida, ele ainda redige algumas últimas obras e tem o seu discípulo Dion, que foi o cara que levou ele para Siracusa. Esse Dion foi assassinado e aí Platão fala assim, chega, não mexo mais com a política. Foi aí que ele falou, não dá. Porque a política permeia toda a obra de Platão, permeia todo o pensamento de Platão. Era um pensamento político. A ideia era que as pessoas se formassem, que elas tivessem cada vez mais conhecimento, nós vamos tratar do conhecimento aqui, cada vez mais conhecimento para servir ao público, servir melhor ao bem comum. A ideia era bem essa, sabe? Isso permeia toda a obra dele. E em 347, antes da Era Comum, morre Platão em Atenas. Então tá. Isso aí é uma panorâmica da história dele. Alguma dúvida nesse momento? Tá. Gente, se alguém tiver alguma colocação, dúvida, podem ir falando, sabe? A ideia é bem um debate. Só pega o microfone. Está gravando. Então tá. O eixo fundamental de toda a filosofia de Platão foi a política. Isso permeou toda a filosofia dele. E ele escolheu, trazendo aí de Sócrates, um gênero literário, o diálogo.
os livros deles, os principais, a grande maioria, são diálogos, são pessoas conversando. E isso, aí você percebe algumas coisas. Eles consideravam, primeiro, o diálogo uma maneira ideal de se tratar da dialética, que vai ser tida com duas partes. Observação, isso estranho é um pouco controverso, tem gente que fala de um jeito, tem gente que fala de outro, mas a gente acha que essa aqui é a mais lógica. Que se tratava de duas etapas. Uma primeira etapa, como é que funcionava isso? Isso vem lá de Sócrates. Ele fazia isso, ele chegava, começava a conversar com as pessoas por perguntas. Ia perguntando até que a pessoa começava a encantar. A pessoa, então, que pessoa? A pessoa que falava, olha, chegava para um jurista e começava a falar de leis. Ele chegava para um comerciante e começava a falar do processo de vendas e compras. Então, ele começava a indagar as pessoas que Sócrates, tá, gente? Ele começava a indagar as pessoas que se diziam sábios. Só que ia chegando num ponto e o cara começava a entrar em contradição e falava, não, realmente isso aí eu não sei. Está errado, tem alguma falha no meu pensamento. E isso, esse ato era chamado, nessa técnica, de ironia. Sócrates, ele chegava falando, ele chegava assim, o cara deu alguma afirmação, ele perguntava, olha, eu não entendi, como é que é? Me explique sobre tal coisa. Não é que ele não sabia, mas ele ia perguntando as coisas para e tirando as informações. Então, assim, os primeiros diálogos, os primeiros livros, as primeiras obras de Platão vão tratar muito do Sócrates fazendo isso. A primeira fase ali, dos livros dele são muito isso. E mais para frente, os livros, inclusive, são seccionados em etapas diferentes mesmo. Os livros eles vão mudando um pouco essa maneira de Sócrates agir, de forma que um pouco mais para frente nos livros ele começa a existir uma segunda etapa da maiêutica. O que é a maiêutica? A maiêutica a mãe de Sócrates foi uma parteira. E então ele falava que ele queria ser um parteiro de ideias. A ideia da maiêutica é que as pessoas por si só iam construindo o conhecimento e você, com perguntas, conseguia fazer com que a pessoa chegasse a conclusões. Ela por si só, ela ia chegando. Portanto, era a ideia de parir ideias mesmo. Né? A lógica era essa. Ele construindo o conhecimento, a própria pessoa, o próprio interlocutor construir esse conhecimento. Correto? Construir essa compreensão, conhecimento no sentido de compreensão melhor da realidade. Certo? Então tá. Então, o diálogo, ele acabava ficando nessas duas etapas. Essa era a técnica principal usada por Platão. Platão também usou de mitologia nas obras dele. Né? Ele usou de alegorias, mitologia, ele usou também além do diálogo, ele também falou, também tinha quando a pessoa falava, tiveram outros métodos, outras coisas que ele usou também, além só do diálogo, discursos. Só que o principal foi isso, o principal foi o diálogo. E aí tem uma pergunta interessante, indagação, porque é o seguinte, considera-se que os filósofos, a filosofia, por que se difere a filosofia da mitologia? Antes o pensamento era pensamento mitológico, depois o pensamento foi filosófico. Considera-se que foi pelo uso da razão. Entretanto, Platão usou de várias alegorias, vários mitos. Certo? Durante as suas obras, ele usou de várias alegorias, e nós vamos até falar de alguma delas. De vários mitos. Então, ele usava essa linguagem poética. Ainda usava isso. Alguém tem alguma ideia uma suposição de por que ele ainda fazia isso, sendo que ele já estava quebrando, inclusive ele era um grande crítico à arte? Por que ele ainda continuou usando esse gênero artístico? Microfone. Obrigada. Por uma transposição didática? Concordo. Eu penso exatamente assim. Transposição didática. Porque acessa dessa forma
o público, e é isso que importa. Então, né, aí a gente já começa a entrar na educação. É provável que ele tenha usado isso, claro que também porque estava na cultura, né? Toda a cultura, ele mesmo tentou trabalhar, né, com poemas, mas assim, é provável que ele tenha usado essas alegorias e esses métodos como método didático, para que as pessoas entendessem melhor. Certo? E aí a gente já começa a entrar mesmo na forma da educação, né, no pensamento. Qual que era o objetivo, então? Já existia um objetivo claro de ensino. Certo? Mais alguém? Bom, outra coisa que marcou bem o pensamento de Platão foi a fundação da metafísica. Alguém sabe o que é metafísica? Meta é além, né? Então, além da física, além do físico. Certo? Bem, isso ficou, os pitagóricos já trabalhavam nessa área, mas Platão sistematizou. Ele objetivou, a princípio, lembrando, Platão e Sócrates nesse ponto se fundem, mas ele já tinha uma noção objetiva, né, ele já considerava objetivo certas, a moralidade. Ele já tinha uma ideia que nem tudo era relativo. Nem tudo você poderia considerar, nem todo o processo moral, que na época era considerado pelos sofistas, era considerado que, o que era o pensamento dominante? Que não existia como você descobrir o que era a verdade. Né? Não existia uma verdade. Portanto, era tudo relativo. E ele já objetivou, falando, não, existe sim uma verdade. Existe uma verdade e nós temos que buscar essa verdade. Nós talvez não consigamos perceber ela, mas ela existe. E aí, ele é chamado de uma segunda navegação. O que isso quer dizer? Essa é uma alegoria do barco, que seria o seguinte. Até o momento, até os pré-socráticos, o mundo era todo explicado pelo meio do sentido. As pessoas observavam a natureza e davam uma interpretação, os filósofos, nesse caso estamos falando dos filósofos, eles davam uma interpretação lógica baseada no que eles observaram. E Platão propôs um novo tipo de observação, que não era uma observação direta, era uma observação pela mente, era uma observação pelas ideias, pelas formas. E quando a gente está falando de ideias, não é só a ideia que a gente está pensando, são ideias, fórmulas, matemática, racionalidade, isso está tudo junto, esse bolo, tá? De ideias. E esse vai ser o cerne do pensamento platônico. Então, como que funciona essa história da primeira navegação e segunda navegação? É como se fosse um barco. E primeiro tem aquele vento que vai empurrando o barco. Estava esse vento empurrando o barco e o barco está andando normalmente. Esse vento seria justamente tudo que a gente tem aqui do físico para poder explicar a realidade naquela época. Só que chegou um ponto que as coisas começaram a se contradizerem e não estava funcionando muito bem, esgotou, parou o vento. E aí, a analogia é que, então, Platão pegou o remo e começou a remar. Ele começou a pensar na realidade a partir do inteligível, não só do sensível, não só do sentido. Certo? Então, é um esforço maior, diferenciado. Essa é a metafísica. É explicar o mundo físico, explicar as coisas a partir do inteligível. A partir do não sensível, a partir não do físico. Certo? Então, ele fundou isso aí. Fundou mais precisamente, né, após o Pitagóricos. Então, ele faz a proposição do incorpóreo, do imaterial. Ele faz a proposição de um mundo, então, um mundo concreto, entretanto, incorpóreo. Vocês conseguem fazer uma correlação com o que a gente fala aqui? Existe um mundo, ele está falando, ó, além desse nosso mundo aqui, existe um outro mundo. Né? E esse outro mundo é um mundo objetivo. Não é subjetivo. Não é imaginação. Ele é um mundo que existe. De fato. Extracorpóreo. Certo? Então, houve essa proposição. Então, sim, a princípio estamos sim falando, né, a nossa hipótese que estamos falando dessa física.
Então, Platão foi o precursor da gente aqui, né, da projeciologia, e ele chegou a ter relatos, inclusive um relato positivo, né, a caminhada extrafísica de Ayer, né, a viagem de Ayer, que é considerado o primeiro relato projetivo da história. E falou-se em alguns outros pontos, né, ano passado, desse processo de como você faria essa percepção desse mundo das ideias. Isso foi relatado agora. Não existe nenhuma obra de Platão que tratou disso. Chegou a gente, a princípio, ele não escreveu sobre isso. E aí tem um outro ponto legal a se falar sobre Sócrates. Pitágoras vai se falar disso. Nem Sócrates nem Pitágoras escreveram nada. A ideia é que o pensamento e que o conhecimento não é estanque. Ele vai mudando, né? Nós vamos mudando nossa acepção da realidade, correto? A ideia era essa. Então, assim, a hipótese que eles não escreveram é, a princípio, porque um conhecimento escrito, pensando naquela época, né, poderia ficar dogmatizado, parado, concreto. Né? E aquilo ali, a ideia não era essa. A ideia era que os pensamentos fossem evoluindo. Claro. É assim mesmo. Ok. Tá certo? Eu não tenho costume aqui. É correto que Sócrates não escrevia? Seria analfabeto, pelo menos em relação à escrita? Não dá. Eu não tenho elementos para falar que ele seria analfabeto. Ele era de origem humilde. Desculpe, eu penso até que talvez a palavra analfabeto, naquele contexto, tivesse fosse uma outra situação, né, diferente do nosso. Até porque eu acho pesado assim dizer que ele não soubesse escrever, embora a escrita não fosse ainda de domínio, né? Pode até ser. É outra hipótese válida. Talvez sim, talvez que o processo ele não dominasse esse campo, né? E a partir disso ele não resolveu não fazer, não seria o mais adequado. É uma hipótese. Tiago, só uma ponderação sobre esse aspecto. Tem um livro que é o Apologia de Sócrates, onde ele faz a defesa contra as acusações, né, que a comunidade lá acusa ele de corromper os jovens e outras coisas, de não respeitar os deuses, de promover outros deuses que não os deuses da cidade. Aí uma frase lá, quando ele está fazendo a defesa dele, assim, você me julga desprovido de letras? Tem alguma coisa assim que ele fala nesse sentido, né? Então, não ele lia, e lia bastante, entre os livros que existiam, mas não escreveu, ou pelo menos não chegou ao registro. Ou pelo menos não chegou a gente. Então, assim, ele não tendo escrito Sócrates, a princípio não tendo escrito nada, tudo que a gente conhece da filosofia de Sócrates, quase tudo que a gente conhece sobre Sócrates, veio de Platão. Então, a gente não sabe exatamente onde termina Sócrates e começa Platão. Até que ponto que Platão usou Sócrates para expor suas próprias ideias. Certo? Então, né, existe aí alguma coisa, porque nós vemos um Sócrates diferente no começo da obra de Platão e Sócrates diferente no final da obra de Platão. Eu já ouvi que alguns historiadores dizendo que Platão inventou Sócrates para poder contar as histórias. Eu não sei, né? Tem outros que já rebatem essa história, mas exatamente, a gente não sabe exatamente. Tem uma discussão sobre isso, mas é considerado que Sócrates existiu, porque existe mais de uma fonte falando de Sócrates. Legal. Então, assim, a princípio não tem tanta lógica ter sido, mesmo porque ele seria um personagem esquisito, feio, pobre, sabe, tudo ruim, então não é bem, seria um personagem típico na época, assim, né? Então, assim, e o mundo das ideias, a teoria das ideias, é o cerne da teoria, né, da obra de Platão. E que vale a pena usar a alegoria da caverna, que foi o que ele usou,
né, para falar um pouquinho mais dessa teoria, desse mundo das ideias. Todo mundo já deve ter visto isso, acredito que a maioria já viu, mas vale a pena a gente passar rapidinho, né? Que é, aqui, é considerado então, o que ele fez? Ele criou essa alegoria. A alegoria é um mito, é uma história. Tá, gente? Isso, obviamente, não foi algo que aconteceu. Então, ele usou muito disso, Platão, de histórias. Então, até mesmo tudo que ele fala de Sócrates e as histórias, os diálogos, provavelmente poucos ocorreram como foi contado. Eles não tinham essa ideia essa nossa ideia de trazer, de historiador, de fazer uma reportagem, né, de tentar buscar os fatos. Não, a ideia principal era ensinar pensamento. Sabe? Então, assim, a gente fala isso por quê? Porque às vezes tinham personagens ali que a princípio não era criança ou já velho, não dava para eles terem se encontrado a princípio. Então, tem algumas coisas nesse sentido. Então, assim, era utilizado ainda muito por Platão essas alegorias. E a alegoria da caverna falava assim, considerava algumas pessoas acorrentadas numa caverna, de forma que eles não conseguiam olhar nem para trás. Certo? Eles só olhavam para uma parede. E para essa parede apareciam vários objetos, né, várias sombras que eram passadas por trás. Alguns escravos passavam atrás com alguns jarros e formas, né, de metal, de madeira, iam passando e tinha uma fogueira. Então essa fogueira ia fazer a luz que ia projetar sombras na parede da caverna. Sabe quando acabava a luz e a gente, criança, ficava lá fazendo brincadeira? É mais ou menos aquilo, sabe? E as pessoas que estavam ali acorrentadas só viam isso, só tinham isso por realidade. O que eles também tinham por realidade de sons seriam, né, os sons dos escravos falando entre eles, só que a caverna tinha eco. Então parecia que o som batia aqui, né, na caverna e voltava, parecia que quem estava fazendo o som, e aquele som todo distorcido, né, que não dava para escutar o que estava falando, eram os próprios objetos. Então, o que essas pessoas tinham por realidade a princípio? Seria aquilo a realidade. Essas sombras, esses espectros, eram a realidade. Era tudo que existia. E todo o seu conhecimento era feito a partir disso. Bem, e então um desses escravos conseguiu se libertar numa subida bem íngreme, bem difícil. Ele foi subindo, chegou para o mundo, nosso mundo real. E conseguiu. No começo até teve dificuldade, porque era muita luz, aí teve que se esconder, aquela história toda. E até que ele conseguiu, com o tempo, perceber as formas reais, as cores reais, como esse mundo real funcionava, percebendo essa realidade. Certo? Bem, e aí, aí entra o filósofo político, que é a missão do filósofo político. Ele fala assim, olha, lembrou dos seus companheiros lá na caverna, falou assim, eu tenho que voltar para ajudar essas pessoas. Ajudar a esclarecer, né? Ajudar nesse procedimento. Né? De falar assim, olha, gente, vocês estão olhando para a sombra. E ele volta, então, à caverna. E quando ele volta à caverna, ele chega lá, né? Então, novamente, vamos referenciar o Chato Galocha, que chegou lá e começou a falar, gente, isso aí não é bem por aí. E aí, primeiro, ele foi ridicularizado, né, pelos prisioneiros, e depois ele começou a incomodar tanto que até tentaram matá-lo. Então, essa é a alegoria da caverna. E o que seria isso? A caverna é a nossa realidade sensível, nas ideias de Platão. É todo o nosso mundo. E esse mundo real aqui seria o mundo das ideias, um mundo real, de onde provém toda essa realidade sensível. Ela é uma caricatura desse mundo das ideias, mundo das formas. Quando a gente fala ideia aqui, não é ideia igual a gente tem só, não é imaginação, é um mundo das formas, é um mundo matemático. Sabe? Ele era bem explicado pela matemática. E legal que quanto mais a gente vai vendo a nossa ciência atual, realmente a gente vai vendo que a matemática realmente consegue explicar as coisas de maneira geral. Né? Vai ver que eles não estavam tão errados. E aí nós podemos fazer uma analogia, novamente, com o que nós estudamos aqui.
existe uma hipótese forte que esse mundo das ideias seja extrafísico. De onde, isso já foi falado uma vez, né, que o nosso mundo físico é uma caricatura das esferas extrafísicas. Existe essa hipótese. Certo? Vale a pena experimentar. Certo, gente? Isso é a base, né, de todo o pensamento. Ficou claro? Vale a pena também referenciar um segundo ponto, que seria a teoria do conhecimento de Platão. Como que se dava o conhecimento? Isso seria uma alegoria da linha. Isso se soma à alegoria da caverna. Certo? E o que ele considerava, então? Eu acho que deve estar um pouco pequeno para vocês verem, né? Então, o que seria? Aqui, na linha, existiriam, então, níveis de conhecimento diferentes, onde você, aqui, nesse primeiro nível, né, esse primeiro e esse segundo nível aqui, ó, é a realidade sensível das nossas percepções físicas, nossos sentidos. Já essa parte toda aqui, que aqui não está muito claro, mas é maior, seria toda a realidade inteligível. Certo? Porque a gente não consegue perceber pelo sentido. Essa primeira parte aqui, de conhecimento, isso aqui seria o conhecimento. A busca pelo conhecimento. Como que as pessoas vão adquirindo conhecimento. Nesse primeiro pedaço aqui, todos, vindo daqui até aqui, seria a imaginação. Aqui também estariam as artes, seria as imagens, que seria, olha só, se a caverna já é, né, o intrafísico aqui, já é uma representação, uma caricatura da realidade, né, que é o mundo das ideias, a arte, a imaginação, a caricatura da caricatura. E aqui, a gente já vê uma primeira rixa, inclusive, com os sofistas. Quando falava da retórica, a arte retórica, ele colocava aqui, lá no fundão da caverna. Isso aqui é a caverna. Isso aqui, gente, essa parte do mundo sensível é tudo caverna. Essa parte aqui toda. Isso aqui é tudo caverna. Então, essa primeira parte, então, seria a parte da imagem. E o primeiro tipo de apreensão, né, da realidade. A segunda parte seria a opinião. A opinião são os costumes, são as crenças. É o segundo nível de compreensão, o segundo nível de conhecimento. Aqui, a gente pode fazer uma analogia com a Robexis. Tudo é Robexis, a princípio. É a vida impensada. O que ele traria aqui nesse terceiro ponto? O raciocínio. A ciência. O pensamento matemático. Essa seria aqui o ponto para Platão, já indo para o mundo inteligível. Já indo para uma compreensão inteligível da realidade, e esse raciocínio seria o ponto da libertação. É quando o cara começa a sair da caverna. Sabe? Por aqui, seria por aqui. E o último nível da intuição intelectual. Essa intuição intelectual seria a apreensão da realidade em si mesmo. A ideia é que os filósofos consigam chegar nesse ponto. Né? A gente saia da caverna e comece a ir para o mundo das ideias, a compreensão desse mundo das ideias, das formas reais. Certo? Então, isso se soma à anterior. Então, quando a gente falava aqui de caverna, isso aqui, ó, que falando, o sofista. Hoje o sofista está aqui, sabe? Então, já tinha uma primeira rixa com a ideia de Robexis, né? Então, assim, nós podemos, na verdade, fazer um monte de cotejos, né, com a Conscienciologia, no final das contas.
Certo, gente? Claro. Pode apagar? Tiago, temos aqui uma sugestão aqui da Lúcia Klein a respeito da uma contribuição a respeito da questão do Sócrates ser analfabeto ou não. Aí ela mandou um link um link da internet aqui justamente com essa pergunta, onde um professor de filosofia aqui ele relata que essa questão de Sócrates ser analfabeto surgiu em sala de aula e ele discorre a respeito dessa questão que há pouca informação clara a respeito de Sócrates. Então, essa questão levanta dúvidas. Mas aí ele vai atrás de prova documental. E ele cita uma outra obra, que é Fédon, onde que narra a morte de Sócrates, onde ele é envenenado lá, toma cicura, né? E ele descreve aqui um trecho do livro, onde ele fala que o Sócrates agora eu perdi aqui o ponto onde ele fala. No meio do diálogo lá, uma outra pessoa com quem ele estava conversando, né, por Zeus, retorquiu Sebes, interrompendo. E isso me traz à memória o que alguns, e também Heveno, me indagaram a respeito das fábulas de Esopo, que tu escreveste em metro cantado, e do teu hino a Apolo, e assim por diante. Então, ali ele fala, não, aquilo que você escreveu. Então, já mostra que ele escreveu alguma coisa, né? Só que não chegou até nós. Eu posso depois passar a página inteira aqui, que é relativamente extensa aqui. Eu quero tomar todo o tempo do Thiago. É só uma reflexão que eu estava fazendo, saindo a voz, tá, né? É o seguinte, que se caminhasse por esse raciocínio dos filósofos, principalmente partindo, né, do Platão, não haveria necessidade de ter religião e se chegaria ao mundo extrafísico sem intermediação nenhuma, né? Então, por esse raciocínio, né? Por esse raciocínio, existe essa possibilidade. Isso aí existem outros detalhes que ele vai falando sobre. Depois ele propõe, em algum momento na República, ele propõe uma República ideal. E ali ele coloca algumas divisões, ele coloca que assim, tem lugar para tudo. Cada etapa dessa tem a sua função e tem pessoas que vão estar em certas etapas. Né? Isso aí faz parte, é assim mesmo, funciona e é necessário que seja assim. Precisa de gente gente muito pé no chão para fazer certas coisas, outras coisas. Mas que o ideal, individualmente falando, seria ir indo cada vez mais para cá. E isso tudo aqui é a acepção da realidade. Isso é a realidade como um todo. Certo? Bem. Então agora entramos na Agora entramos na academia em si. Né? Do que se tratava a academia? Isso tudo foi a gente estava referenciando para termos uma base de como que ele pensava, né? E para que isso tudo? A academia, então, é fundada em aproximadamente 387 antes da Era Comum, ali nos arredores de Atenas. É fundado no local que era o Jardim de Academos. Academos era um herói, né, um semi-herói, né, ali, né, grego, que é um semideus, isso. E assim, né, é engraçado, fala assim, que o maior feito de Academos, aparentemente, foi plantar 12 figueiros. Mas, então, assim, foi lá, o Academo, fundado lá, e interessante, esse nome ficou o nome do cara para a história, né? A história toda. Eu acho legal pensar nisso, e às vezes, quem sabe até existiu realmente essa pessoa, essa figura que foi perpetuado o nome dele. Inicialmente não. Lá, é o seguinte, então voltou
voltou lá Platão para fundar sua academia. Só que não existiam escolas propriamente dito na época. Não existia esse tipo de instituição. Então, assim, ele queria fundar uma escola, mas foi negado. Como assim fundar uma escola? Fundar um lugar para o pessoal ficar aprendendo? Isso não existia. A gente aprende na prática ali, conversando, né? Então, aí ele teve problemas com isso. Então, aí, talvez até pelo motivo de Sócrates ter sido morto, por causa da história, uma das alegações são de não valorizar os deuses, né, e propor novos deuses, ele fundou a academia, a princípio, dedicada a Apolo e às musas. Então, assim, tinha um cunho, né, religioso a princípio, e a gente não sabe até que ponto que era realmente isso, ou até que ponto que era só um processo legal. Certo? Foi? Fez uma média. Isso. Não, estamos tranquilos, não tem ninguém brigando aqui, estamos de boa. Né? Então, assim, agora, tudo indica que eram feitos, sim, vários rituais, isso tudo realmente acontecia. Tudo indica isso. Vale a pena ressaltar que sobre a academia tem muita controvérsia. Não chegou tanta informação concreta para a gente. Então tem, sabe, tem vários historiadores vão entrar em contradição. Então, assim, é um tema um pouco espinhoso, sabe? De qualquer forma, tem alguns pontos assim que a gente vai pegando algumas linhas mestras. E era tido que na entrada tinha uma placa, né? E seria relacionada à matemática. A história até lembrando que boa parte dessas ideias vieram dos pitagóricos, né, a princípio. Então, que não entre aqui quem não saiba da geometria, que não entre aqui quem não seja geômetra. Não saiba disso. Vocês conseguem fazer a correlação? Por que ele considerou a matemática? Por que a matemática foi considerada tão relevante nessa academia, dessa maneira? Alguém tem uma hipótese? O que é matemática? A minha hipótese é raciocínio. A pessoa já tem que ser razoavelmente esclarecida e ter alguma forma de pensar mais organizada, forma de raciocínio. Até ali, né, na ideia do conhecimento dele, o conhecimento matemático era quando a pessoa sai da caverna, né? Era a partir do raciocínio matemático. Bom, além disso, o mundo das ideias, novamente, a gente vai voltar nesse ponto sempre. O mundo das ideias era o cerne da teoria de Platão, da ideia de Platão, da história de Platão. O mundo das ideias, ele seria apreendido por isso, pelo pensamento matemático. E em segunda instância, pela intuição plena, intuição pura. Né, a acepção pura da realidade. E aí, eu não vi ninguém falando sobre isso, mas eu tenho uma hipótese dessa intuição pura. Alguém aqui tem alguma hipótese do que seria isso relacionada àquilo que a gente fala na psicologia? Essa intuição. A série harmônica ela é uma representação, né, da realidade matemática. Foi a princípio descoberta lá pelos pitagóricos. Né? A gente vai ter uma aula sobre os pitagóricos, vai esclarecer um pouco melhor essa área. Mas mais alguma ideia sobre o que seria essa intuição intelectual? Eu penso nisso. No parapsiquismo, e eu penso muito também no consciência, a apreensão em loco das ideias. Agora é isso, vamos jogando as hipóteses, né? Vamos criando as hipóteses e a gente vai estudando. Uma coisa interessante na academia é que teve... Só lembrar uma coisa, né? Nessa época, essas ideias não eram tão estranhas, né? E não tão novidade. Por quê? Primeiro, essa cultura do oráculo, que era esses tempos em que havia pessoas preparadas, treinadas, educadas, por questões de parapsiquismo, elas eram consultadas principalmente por governantes, né? Eram como é que fala? A iminência
parda dos governos eram as pitonisas, né? Aquelas que ficavam nesses templos. Elas que davam as dicas, orientavam decisões de governo e até mesmo decidiam guerras. Guerrei ou não guerreio com eles? Essas eram as perguntas que eram levadas para esses templos, né? E as pitonisas acabavam, de alguma forma, acessando esse processo extrafísico, né? Essa intuição, né? Aquela que você colocou aqui, aquela área ali, que indica que já está extrapolando a caverna, né? Então, na verdade, Platão ele está dentro desse espírito da época e ele acaba incorporando muito dessas ideias na sua filosofia, dando nomes. É o mundo das ideias. O mundo das ideias é o mundo em que as pitonisas vão lá, acessam e trazem uma informação, e às vezes acertam na mosca, uma coisa que elas não poderiam acessar pelo sensível. Né? Elas não têm entendimento daquilo. Como é que vai saber que fulano, naquele momento, está em determinado lugar, que ele está fazendo determinada coisa? São aqueles relatos, né, que impressionaram os antigos aí sobre os acertos dessas pitonisas, né? Não tinha uma concorrência entre esses oráculos, inclusive aquele oráculo que tinha um percentual de precisão maior nas profecias, enfim, naquilo que era captado, né, psiquicamente. Vale a pena falar então do Delfos, nesse caso, o oráculo de Delfos, que era um dos mais respeitados, né? E Apolo era, a princípio, o patrono, né? O deus relacionado ao oráculo de Delfos. Então, existia assim um motivo, um migué, né? A princípio, sobre o processo legal de se fundar uma academia, que na verdade é um templo, só que também, a princípio, existia uma real adoração a esse processo. As duas coisas, provavelmente. Um detalhe interessante da academia, porque é o seguinte, lá na Grécia, naquele tempo, quem que era cidadão? Cidadão é o seguinte, era homens ricos. A princípio era isso. Isso é cidadão. O resto, 90%, né, os escravos, crianças, mulheres, isso não é cidadão. Isso é outra coisa. Isso é a minha propriedade. Certo? E lá na Academia de Platão, a princípio permitia-se mulheres. A princípio não. Tem relatos de mulheres na Academia de Platão. Certo? Então aí já começou a quebrar a lista e começar, inclusive na ideia de Platão, isso é um ponto central da ideia, que era igualdade entre os gêneros. Não considerava a mulher inferior ao homem de maneira alguma, completamente divergente do resto, né, da maioria na época dele. Existem algumas evidências de aulas ministradas, palestras. Uma palestra famosa dele, do Platão Furubem, né, que teria sido ministrado na academia. Mas o mais provável é que as aulas no dia a dia, né, estariam seguindo o processo dialético, esse diálogo. Né? E aí existe um ponto interessante, que é o seguinte, a academia ela produziu muitas obras, são as obras de Platão. Produziu um monte de obras, né? Então, isso era para fora. O ensino é esotérico com X. Entretanto, existe lá nas cartas, né, que Platão tem as obras e algumas cartas. Nas cartas ele referencia, tangencia, passa, comenta sobre algumas coisas que eram tratadas na academia e que as coisas mais sérias tratadas na academia não seriam escritas. Certo? Então aí volta ali, ainda puxando, talvez, de Sócrates, que uma parte do conhecimento não deveria ser escrita. Se não era escrita porque não seria bem aceito, não era escrito porque não queria dogmatizar, ou não era escrito porque não tinha como escrever porque seria intuição, né, intelectual, então não tinha como transcrever aquilo em palavras. Isso a gente não sabe exatamente, isso aí é uma parte que a gente vai ficar muito na suposição mesmo. Mas aí, uma das suposições interessantes a fazer será que na academia não era trabalhada justamente essa parte, tentando atingir a intuição intelectual, ou seja, o papel. Será que isso não seria uma matéria típica da academia? Sabe?
existe uma posição forte sobre isso. Então, assim, a princípio, o suprassumo, o melhor. Né, o melhor ali da academia, o melhor de Platão e dos seus discípulos, e de todo mundo que estava ali, lembrando que o conhecimento ele não era absolutamente distante, tinha um mestre, tinha um discípulo, mas existia um processo de troca, existia um abertismo nessas ideias. Certo? Não era falei, pronto, acabou. A princípio, não tinha isso, essa hierarquia tão rígida. Tanto que depois aconteceram outros detalhes que a gente vai falar. Então, assim, a princípio, o supra-sumo, o melhor mesmo, ninguém pode saber. Não foi para frente, não foi passado, não foi escrito. Né? E hoje a gente pensa que pena. Fazer o quê? Né? De repente, quem sabe a gente está aqui fazendo, escrevendo e fazendo justamente essa parte que não foi escrita nessa época. Né? Quem sabe, quem de nós será que estava lá? Né? Será? Tem... Podia ter. Podia ter isso, sim. Algum processo de se resguardar, sim. Eu acredito que são uma série de elementos que levaram a falar assim, olha, isso aqui eu não meto a mão, eu não vou escrever sobre isso. Eu penso nisso. Não é só um detalhe, são várias coisas. De qualquer maneira é isso. É uma pena, mas não tem problema. Vamos aí, né? A gente está fazendo hoje. Não foi feito na época, né? Pelo menos espero. E assim, qual que é o currículo? Outra coisa, suposições, a gente não tem certeza de nada. Entretanto, o currículo, a princípio, consistia em matemática. Esse era um ponto muito forte, era um dos pontos principais, o estudo da matemática, da geometria. Música, que tinha a ver com a matemática, com a harmonia, né, a série harmônica. Astronomia, inclusive tem um relato sobre Platão instigando aos discípulos que eles tentassem descobrir uma fórmula de como é que era o movimento estelar, como que funcionava uma simplificação. Então, ou seja, já era pesquisa científica no sentido de observação e tentar elaborar hipóteses, né, disso. Existe um relato sobre isso. A divisão e classificação, que são os primórdios da lógica. Então, isso são prováveis assuntos que eram tratados. E provavelmente a aula não era assim. Não era desse jeito, todo mundo sentadinho. Talvez até sentadinho, mas o mais provável era um processo mais de diálogo. Certo? A academia ela foi subdividida, foi classificada de várias maneiras, tem pelo menos 3 classificações diferentes, mas vale a pena ressaltar um ponto específico disso. Que tinha considerado a primeira academia, a academia original, a academia antiga de Platão, ela foi se alterando, mas originalmente tinha Platão, seus sucessores, e vale a pena mencionar Aristóteles, foi um dos discípulos, um dos alunos lá de Platão. Aristóteles ressaltou. Ele não foi um líder da academia, ele não foi um mestre, mas ele foi um discípulo que depois fundou outra, né, fundou o Liceu, e vai fazer um contraponto a Platão. E isso já demonstra um ponto bem interessante, justamente o orientismo de ideias, a possibilidade de pensar diferente. Um pensava de um jeito, não é porque seu mestre pensa assim que você tem que pensar, não. Sabe? Um pensava de um jeito, o outro já foi lá e refutou completamente, e assim ia se construindo. Tanto que, mais ou menos, em 266 anos da Era Comum, um tempo depois, já a academia já tinha mudado tanto que ela entrou numa época de ceticismo, outro tipo de filosofia, que já contrapunha, que você tem que ver as coisas, ver para crer, sabe? Já contrapõe completamente as ideias de Platão, já mudou bastante. Mas isso mostra justamente essa possibilidade de estar, né, se renovando. Então, assim, aí a gente pega a ideia da Verpon, né? Eles estavam trabalhando com o que eles achavam que era o ideal, o melhor para a época. Certo? Não era instante. E até que, aproximadamente em 155 antes da Era Comum, a academia é destruída em uma guerra. Deu uma guerra, eles vão lá, destrói a academia. O Filon de Larissa, que foi o último mestre, teve que fugir.
E aí acabou a academia. Em 86, antes da Era Comum, e depois, né, lá, né, 500 anos depois, lá ela foi reestabelecida pelos neoplatônicos, ou seja, o pessoal foi lá, redescobriu alguns escritos de Platão, né, lá, e criaram novamente uma nova academia de Platão. E como vários, né, Platão, a obra dele é tão grande que sempre está sendo reinterpretada. E assim, vira e mexe, tem algum filósofo que chega lá e fala assim, eu que entendi Platão, vocês não sabem nada, sou eu que sei. Né? Então sempre tem uma galerinha para reinterpretar Platão e falar assim, agora eu descobri como é que funciona isso. E então, assim, eles restabeleceram a academia e Justiniano I, em 529, já na Era Comum, que já é na Era Comum, fechou definitivamente a academia de Platão, essa nova. Né? Essa nova já não era mais no mesmo lugar, fechou definitivamente. E aí se considera que esse foi a demarcação, vários estudiosos, né, consideram que essa foi a demarcação do início da Idade das Trevas. Fechamento dessa ideia. Porque essa academia, ela confrontava o cristianismo. Né? Vale uma reflexão aqui, e até pelo nome, é Central Extrafísica da Verdade. É uma reflexão bem colocada, se não me engano, do professor Munir, que perguntou assim, por que o nome Central Extrafísica da Verdade? E não da ideia, e não da informação, da verdade. Por que o Valdo resolveu dar esse nome? E o que seria? Teria alguma relação, talvez, seria alguma relação entre a ideia central extrafísica da verdade com esse mundo das ideias que a gente está falando? Mundo das formas. Um ponto que eu comentei, né? O mundo das ideias é o mundo das formas, é da onde vem, é a matriz. Certo? Então, assim, o processo platônico, antes de mais nada, foi um processo pedagógico. Ele dedicou a vida dele a um processo pedagógico, buscando uma melhoria do ser individual, buscando o ideal de filósofo político, né? Que é o ideal do filósofo rei. Né? Esse seria o ideal do humano. Aí se tratou um monte de assuntos, da justiça, do amor, mas aí já são detalhes, não dá para tratar disso tudo aqui. Ficou alguma dúvida, gente? Então, um monte, né? Um monte. Ficou alguma dúvida? Legal. Por onde que eu começo? Talvez o mais legal é isso, né? Tem alguém aqui na Trasiologia falando, assim, o nosso sentido aqui, o nosso propósito é colocar minhoquinha na cabeça do povo. Então, é essa a ideia dele. Essa é a proposta da filosofia. Que a matemática é a que mais se aproximava naquela época de uma linguagem mais cósmica, digamos assim, né? Que pudesse chegar ao absoluto, né? Pelo menos a um nível intermediário. Né? Pelo menos a nível intermediário ia se utilizar da matemática. Já é meio que uma linha, a princípio considerada uma linguagem universal, né? Mas vai ser legal aqui na parte que a gente vai falar dos pitagóricos, né? Vai dar para abordar um pouquinho mais. De entender melhor a matemática. Gente, quero então agradecer muito a todos. Estamos por aqui. É isso aí. Obrigado. A gente agradece aí a participação aqui do professor Tiago. Nós vamos para um intervalo aí de 15 minutos para depois, na sequência, a conferência do João Ricardo Schneider sobre a escola pitagórica.